Shalom, igreja. Vamos nos preparar, podem se assentar. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Coríntios. Tirar foto. Nunca fiz assim. Falei, quando for a minha vez, eu vou fazer. Nós vamos ler os primeiros versículos aqui de 2 Coríntios 1, capítulo 1 mesmo. O irmão que está acompanhando aqui, vou ler pela versão da NVI, tá? Eu vou ler o texto todo, depois a gente volta, versículo por versículo, para fazer um aprofundamento. Aqui Paulo está enviando sua segunda carta aos Coríntios, e ele inicia dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. A vocês, graça e paz da parte de nosso Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transborda sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma que vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará livrando de tal perigo da morte. E nele temos depositado a nossa esperança de quem continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta à oração de muitos. Esse texto, na verdade, é só o início do livro de 2 Coríntios, é só a introdução, digamos, a saudação, e é praticamente um texto que se prega sozinho, né? É um texto que você já vai entendendo qual que é o teor da mensagem de hoje, né? Falar do consolo de Deus. Esse texto é maravilhoso. Assim que ele começa, né? Ele começa com uma saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, irmão Timóteo, a igreja que está em Corinto, em todos os santos da Acaia, a vocês graça e paz da parte do nosso Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, na saudação, ele já começa dizendo que sejam com vocês a graça do nosso Deus. Porque tudo aquilo que ele vai dizer aqui, ele já está dizendo, não sou eu que estou dando para vocês. Não é vocês que estão recebendo pelo seu mérito, mas é pela graça do nosso Deus. Então, ele já deixa claro, né, que aquilo que nós vamos receber do Senhor nesse texto é pela graça dele, é pelo amor dele, não porque nós mereçamos alguma coisa, mas porque Ele escolheu nos dar o seu consolo. No versículo 3, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, todo consolo vem da parte de Deus. E aí, eu entendi que alguns irmãos aqui estão sentindo que precisam de consolo, né? Quando foi motivo de oração, alguns irmãos precisavam de um incentivo, precisavam de um momento de consolo das nossas almas. Não sei o que está se passando na vida de cada irmão, né? Mas aqui entenda que que Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, está aqui te saudando, está aqui querendo te abençoar nesse momento. Versículo 4, que nos consola em todas as nossas tribulações,
para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha a intencionalidade de Paulo aqui ao falar com os coríntios, né? Ele está falando aqui que quem recebe o consolo é porque passou por tribulação. Deus consolou. E agora ele está apto a consolar. Às vezes a gente para e pensa, por que eu estou passando por isso na minha vida? Meu Deus do céu. Né? Nós, há alguns dias atrás, há um pouco menos de uma semana, fizemos o culto de gratidão. E as pessoas estavam dando graças por aquilo que o Senhor tinha feito em suas vidas. Mas todo motivo de gratidão, né, toda a gratidão, todo o consolo recebido veio depois de uma tribulação. Não é? É o irmão que quase perdeu a esposa, o irmão aí. Né? É o irmão que dormiu no volante. É a irmã que sente dores nas juntas e foi louvar e não caiu. Né? É o irmão que bateu o carro, a irmã que bateu o carro e teve socorro financeiro, inclusive. Então, nós sofremos tribulações. Mas essas tribulações, por que Deus permite? Né? Por que as pessoas sempre se perguntam isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Pense que tudo tem um propósito em nossas vidas. Se você está debaixo das mãos poderosas do Senhor, tudo tem um propósito em nossas vidas. Não estou dizendo que Deus cause todas as tribulações. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar com frequência, que Deus não provoca todas as tribulações, todas as situações, mas Ele é excelente em transformar situações ruins em bênção. Tem coisas que acontecem na nossa vida. Jesus falou que na nossa vida nós teríamos aflições. Né? Então, algumas tribulações vão acontecer mesmo. Algumas Deus permite, porque é parte de um trabalhar dele. Algumas acontecem como consequência de erros nossos, não é? Mas se você permitir, Deus vai trabalhar na sua vida e vai transformar toda e qualquer situação em um motivo de aprendizado, um motivo de bênção, um motivo de consolo. Mas não para você. Ai, Deus, essa tribulação na minha vida está tão difícil, eu queria ser consolado. Deus vai te consolar. Mas entenda que o consolo que você recebe é também para você repassar. É para você saber como que é a dor, para você também poder consolar. É o que diz aqui, não é? Que nos consola em todas as nossas tribulações. Paulo está dizendo que sofreu um monte de coisa. Né? Daqui a pouquinho a gente vai chegar na leitura de Atos, por exemplo, a gente vai ver um bocado de coisas aí que Paulo vai passar. Né? Às quais ele se refere aqui. Para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulação. Essa era a mente de Paulo. Quando ele estava na prisão, quando ele estava sofrendo ameaça de morte, quando ele estava sendo perseguido, o que passava na cabeça dele? Essas tribulações são para gerar consolo, para que eu possa consolar também. Para que eu possa ser multiplicador do consolo de Deus, do amor de Deus. Né? Aí eu convido os irmãos para fazerem 2 exercícios aqui com esse versículo. Tentar se colocar no lugar. Acho que naturalmente vocês estão ouvindo essa palavra como quem está ouvindo isso de Paulo. Paulo escreveu aos irmãos em Corinto. E aí, naturalmente a gente lê como se a gente estivesse também recebendo essa palavra. Né? Paulo falando, olha, tudo que eu vivi, todos os exemplos que eu dou, tudo que eu passei. E ele escreveu isso depois de passar. E esse texto é para consolar a alma dos coríntios. Né? É para você também. O que eu passei foi para gerar consolo para você. É por meio das tribulações que o Senhor me ajudou a vencer, hoje eu posso ser um exemplo de fé para vocês, irmãos. Paulo está dizendo isso. Então esse é um exemplo para que nós possamos receber esse consolo. Mas eu peço que vocês façam também um outro exercício, se colocar no lugar de Paulo. Porque a gente se coloca muito facilmente no local de estou aqui para receber. Mas com alguma dificuldade, a gente faz esse papel de eu estou aqui para dar. Eu estou aqui para usar o sofrimento que Deus permitiu que eu passasse e o consolo que eu recebi dele, para agora eu poder estender a minha mão para ser consolo na sua vida, para te abençoar. Difícil se colocar nessa posição, né?
Eu fiquei impactado até com o testemunho da irmã Priscila, né? Falou assim: eu sou grata a Deus. Vocês se lembram? Eu sou grata a Deus pelos pelas tribulações que eu passei. Não foi exatamente essas palavras, né? Eu sou grata a Deus por tudo aquilo que nós tivemos que passar, porque isso nos mostrou a força dele. Foi tão impactante aquilo para mim, porque algumas pessoas, talvez a maioria, tende a querer fazer as coisas pela própria força. Tende a querer ir lá e lutar e batalhar na sua própria força. O mundo diz isso, né? Vai na sua própria força, seja forte, né? Tenha você mesmo a sua capacidade. Se ninguém acredita em você, acredite você em você, né? O mundo diz isso. E nós tendemos a querer fazer as coisas na nossa própria força. Mas a irmã estava aqui testemunhando que, em meio à tribulação, a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, o quão simples nós somos, o quão pó nós somos. Nós somos um pontinho tão pequeno, um tempo para Deus que é eterno. A nossa vida aqui na Terra é tão rápida diante da eternidade. E quando a gente passa por essas tribulações, a gente percebe isso, a gente percebe a nossa fragilidade. Quando a gente passa por uma situação que a gente fala, poxa, eu poderia ter morrido ali, a gente percebe essa fragilidade, o quão vulneráveis nós somos. E quando a gente vê uma vitória gigantesca como a que o Senhor nos dá, a gente percebe que diante da nossa fraqueza só pode ser o poder dele. Não é na minha força, não é no meu braço forte, né? No versículo 5 diz: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, se nós somos discípulos de Cristo, nós sofremos com Cristo as suas tribulações, né? A gente leu algumas vezes aqui no Sermão do Monte, quando Jesus fala: bem-aventurado sois quando te perseguirem, te caluniarem pelo meu nome. E nós vamos passar por isso. Se já não estamos passando, muitos de nós têm testemunhos de terem passado por isso. Em tempos como hoje, infelizmente, né, ser cristão não necessariamente goza de boa fama, né? Infelizmente, os cristãos são falhos também, né, irmãos? Vamos combinar, nós todos somos. E as pessoas, elas têm uma expectativa de que o cristão não vai errar nunca, só que o cristão erra. Então, muitas vezes fala, tá vendo aquele ali? Aquele ali diz que é servo de Jesus, mas olha o que ele fez. Eles vão falar, vão apontar o dedo para você. Eles vão dizer, às vezes, mentiras, calúnias a seu respeito. Ou para apontar o teu erro, ou porque a luz que está em você incomoda as trevas que estão ali, ou porque a tua retidão, ou a retidão que o Senhor fez sobre a sua vida, incomoda ou revela o erro dos outros. Eles vão apontar o dedo, eles vão tentar derrubar a gente. Muitos de nós passamos por isso diariamente, no trabalho, na rua, na família, né? Essas são as tribulações de Cristo. Cristo amou, Cristo exortou em amor, Cristo deu preciosidades, deu pérolas, deu ensinamentos maravilhosos de vida. E as pessoas fizeram o quê? Cuspiram nele, maltrataram ele e até o crucificaram. Então, o que é ser caluniado diante das tribulações que Cristo viveu? Mas nós somos participantes dele nisso. Assim como disse aqui, somos, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós, nós sofremos as tribulações de Cristo também em nossas vidas. Em alguns países ou regiões, mais do que em outros. Mas também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Porque Ele nos consola de tudo. Ele nos consola de tudo. Ele é o Deus Pai de toda consolação. No versículo 6 diz: se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, quando a gente fala de uma tribulação e de como o Senhor tem consolado, isso fortalece o nosso irmão. Isso fortalece a fé do nosso irmão. Poxa vida, ele está passando por tudo isso e está lá de pé. Glória a Deus, eu também posso acessar isso.
Quanto mais próximo você é da pessoa, mais você participa da tribulação. E quando aquela pessoa é consolada, mais você participa do consolo também. Sabe aquele irmão que te compartilhou com você, abriu seu coração e compartilhou toda a dor dele? Quando aquele irmão vence, quando o Senhor dá a vitória para ele naquela área, como é que fica o seu coração? Aquele irmão que você chorou junto, que ele estava ali abrindo o coração e você chorou junto. Quando ele vence e te conta a vitória, como é que fica o seu coração? Também não fica consolado? Também você não se sente participante dessa vitória com ele? Não é? E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos, da mesma forma que vocês participaram dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. A tribulação do cristão não é para gerar um bem para si mesmo, mas sim para os outros. Então, quando nós estamos padecendo uma tribulação, não fique com um olhar só sobre você. Pense assim, o que Deus vai fazer na minha vida para gerar bênção para mim e para os outros? O que dessa situação eu posso aprender que vai virar consolo para alguém? Em Filipenses 2, 1 e 3, diz assim: se estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor. Aqui está escrito exortação de amor, na versão NVI. Nas outras versões está escrito algum consolo de amor. Olha que interessante. Algumas versões, eu não sei exatamente qual é a original, mas versões confiáveis, né, as versões que a gente confia, trazem, ora, exortação em amor, ora, consolo em amor. Uma exortação também pode ser consolo. Para uma alma que está ferida, para uma alma que está em pecado, assolada pelo diabo. A alma da pessoa está ao pão que o diabo amassou. Ele sabe que ele está numa prisão. Ele sente as amarras. Ele sente a dor, a angústia de estar naquela situação. E aí você chega, irmão, você precisa parar com esse pecado. E se você oferece auxílio, você oferece uma mão, um ombro, uma mão em oração, e aquela alma é liberta, isso é consolo. Aquela exortação foi consolo para ela. Para uma alma que está atormentada e está com dificuldade de sair daquela situação, quando alguém vem dar um chacoalhão, isso é consolo, porque vai ajudar a tirar da situação. Vai transformar aquela dor em bênção no poder de Jesus. Sabe aquele irmão que às vezes pega no teu pé? Ou aquela irmã que de repente pega no teu pé, que você fala, às vezes dá raiva. Mas calma lá, ouve o que a pessoa está te dizendo. Ouve o que ela está te dizendo. Estou dizendo irmão, tá? Não estou dizendo aquela pessoa da roda dos escarnecedores que quer te maltratar por gosto. Estou falando do irmão em Cristo, alguém que você confia, alguém que você sabe que quer o teu bem. Só que ela disse uma coisa que você não gostou. Por que você não gostou? Talvez porque ela apontou um erro teu, um pecado teu. Ouve, irmão. É consolo do Senhor. Uma exortação em amor, uma exortação de um irmão, de uma irmã, se você der ouvidos, vai virar consolo para você. Porque vai te ajudar a ser liberto. Nós não somos independentes. Nós estamos na igreja, nós somos igreja para sermos codependentes. Um corpo bem ajustado. Né? Um membro ajudando o outro membro. Todos debaixo de uma cabeça, que é Cristo. Mas um membro ajudando outro membro. Isso é consolo, irmão. Uma exortação em amor é consolo, não é perseguição. É amor. Amém? Alguma exortação, algum consolo de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha igreja, a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Então, quando você estiver passando por uma aflição, pense nos outros. A gente tende a voltar nosso olhar para o nosso umbigo, olhar só para nós mesmos. Essa dor está doendo em mim. Ninguém entende a minha dor. Calma. O que nessa dor pode gerar bênção para os outros? Troca. Sabe quando a gente fala... Eu brincava com a pastora, quando ela fazia acupuntura,
no começo, eu não estava acostumado. Eu falava, eu estou com dor na coluna. Aí ela falava, tá, tem um pontinho aqui que vai te ajudar. Eu falava que a agulhada doía tanto que melhorava a coluna. Eu falei, é que o corpo distrai e fica prestando atenção ali, né? Mas é brincadeira, né? Funcionou bastante comigo mesmo, funciona bem. Tem princípios científicos, né? Mas essa piadinha, essa brincadeira tem um fundo de verdade. Porque quando você está ali só olhando para aquela dor não, quem aqui não tem a experiência de estar falando, eu estou com uma dor? Aí aparece uma coisa que você tem que fazer. Aí você levanta e faz. Aí, enquanto você fazia, você nem lembrava que estava doendo, né? É ou não é? Você fala, deixa eu lavar essa louça aqui, que eu tenho mais o que fazer. Aí a dor, você distrai da dor. Aí quando você termina, você fala, nossa, nem está doendo mais. Ou está doendo, a dor está lá, mas enquanto você estava com o foco em outro lugar, você não sentiu aquilo. Então, quando estiver doendo, latejando em você, pensa no outro. Coloque o seu olhar sobre o outro. Por isso que oração, intercessão, é uma ferramenta poderosa, porque ela vai abençoar o irmão que está precisando, mas ela abençoa você também. Porque você está agora trabalhando no amor de Cristo, olhando para o outro. Tudo que Jesus fez não foi para si mesmo, foi para o outro, foi para nós. Todas as suas aflições não foi para trazer benefício para ele mesmo, foi para trazer benefício para outras pessoas. Quem? Nós, que cuspimos na cara dele todo dia, quando pecamos, quando desobedecemos. Nós que pregamos ele na cruz. Nós que escarnecemos dele, que negamos, como Pedro fez. Não foi por qualquer outro, foi por outros que zombaram dele. Sejamos, então, imitadores de Cristo. Colocar o nosso olhar sobre o outro. A tua dor vai melhorar muito. A minha dor não é física, a minha dor é na alma. Coloque o seu olhar sobre o outro. Pense no outro. Foca a tua vida no outro. Viva pelos outros. Só dói na gente se a gente estiver olhando. Não é? Aquilo que a gente está olhando é que vai chamar a atenção para a gente. Olha para o outro. Chora pelo outro. E você também vai ser consolado com o outro. Amém? No 8 diz assim, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Ele não está dizendo que a tribulação foi pequena, né? Ele está dizendo, eu achei que ia morrer. Eu perdi a esperança da vida. Olha quão profundo foi. Em outras palavras, ele falou, eu acho que eu vou morrer. Dessa eu não passo. O negócio está bravo. Né? Esses sentimentos são comuns, irmãos. Eu achei interessante esse trecho quando Paulo diz, porque às vezes a gente acha que é pecado se sentir triste, às vezes. Irmãos, nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos. Cristo chorou pela morte de Lázaro. E olha que ele sabia o que ele ia fazer ali, que ele ia ressuscitar o homem. Mas ele chorou, porque ele chegou ali, ele viu seus amigos, as suas amigas chorando. A palavra diz que ele teve compaixão daqueles que estavam ali e chorou. Tristeza é um sentimento normal, irmãos. É um sentimento que Deus fez. Deus criou o ser humano assim. Ele vai se entristecer. A palavra diz para a gente não chorar com os que choram. Então, a tristeza faz parte da vida, irmãos. Paulo está colocando aqui, eu achei que eu ia morrer. Eu senti que eu ia morrer. Nós sofremos na província da Ásia. Ele está dizendo nisso, que achei que era além da capacidade de suportar. Eu achei que eu não ia aguentar mais. O tamanho da angústia, da aflição que Paulo sofreu. E isso é normal. A ponto dele achar que ele estava nas mãos da morte. De fato, nós já tínhamos sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Amém? Quando a gente acha que vai morrer, quando a gente acha que a gente está mais fraco, é que a gente pode ver a força do nosso Deus. Eu lembro bastante das aulas de obstetrícia, que as professoras falavam que quando uma mulher está em trabalho de parto, quando ela fala assim, eu acho que eu vou morrer, me faz alguma coisa porque eu vou morrer. Fica atento que o nascimento está perto.
Ela fala, é impressionante como essa sensação de quase morte de uma mulher em dores de parto se transforma em vida depois, quando ela pare. É uma coisa linda. A mulher acha que vai morrer. É um sentimento de completa exaustão. Não sei, né? As mulheres que pariram que digam. Eu só conheço de ouvir falar. De completa exaustão, de dor, de angústia. Que em um segundo se transforma em vida. E ela está ali sorrindo com o seu bebê. É um momento que a mulher acha, eu vou morrer. É quando a gente acha que vai morrer que Deus gera vida em nós. Né? Em 2 Coríntios, um pouquinho depois, ele vai dizer assim ainda, 2 Coríntios 12, 9, 10, não precisa abrir, só para eu ler aqui. A minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você acha que é muito forte e resolve no teu braço, você não precisa de Deus. Não pode deixar que eu resolvo. Você não dá espaço para Deus agir. Agora, quando você acha que vai morrer, quando você acha que a tribulação é maior daquilo que você consegue suportar, olha que interessante. Quando você acha que é mais do que você pode suportar, Deus nos disse que é. Porque Ele vai e suporta com você. Ele vai e gera vida. Ele vai e te levanta. Onde havia sentença de morte, houve fraqueza, houve vulnerabilidade, reconhecimento de que a gente não é nada. Aí Deus pode trabalhar. Aí Deus revela a sua força. Aí Deus pode trabalhar não porque Ele pode trabalhar em qualquer situação, mas é aí que você abre espaço para Ele trabalhar. Porque enquanto você está na sua força, você não está abrindo espaço para Ele. Quando você entrega tudo, acha que eu vou morrer, não tem mais nada para fazer, isso está além do que eu posso suportar. Aí que a gente vê a maior ação de Deus. Quanto menos de nós há, mais de Deus, mais espaço você abre para Ele ser forte. A força dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas. Foi aí que eu lembrei do testemunho sábado. Nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Olha que aparente contradição maravilhosa. Quando eu me dou conta de que eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque a verdadeira força vem de Deus e não do homem. Amém? E aí, no versículo 10, e Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. E aí que mora o consolo. Porque se eu até ia sugerir para a gente testemunhar no sábado acerca do grupo de oração. Não teve espaço, eu acabei não lembrando de sugerir para a gente falar, porque tem acontecido uma coisa interessante no grupo de oração. As nossas reuniões antes eram de 45 minutos, 1 hora, 1 hora e 15, e agora as reuniões têm sido mais rápidas. Porque nós temos visto o Senhor responder às orações, irmãos. A nossa lista de orações nas últimas semanas tem sido menor. Porque a igreja se moveu em oração. A igreja se posicionou uns pelos outros. Os irmãos se posicionaram uns pelos outros. A nossa igreja está orando mais. Quando a gente começou, a lista tinha 20, 30 linhas. Agora a lista está com o quê? 10 linhas? Menos, às vezes. Porque quanto mais a gente ora, mais a gente vê Deus agindo. E isso nos trouxe alegria, irmãos. Nós temos louvado, no meio das orações, né, os irmãos pensaram na estratégia de trazer salmos. Nós estamos adorando, louvando a Deus. Onde havia choro, pranto, porque estávamos orando, Deus tem transformado isso em riso. Nós temos celebrado. Na reunião de oração, nós estamos celebrando a Deus. Onde nós éramos fracos, aí que ficamos fortes. É no joelho dobrado que a igreja ganha força. É com a boca no pó que a igreja ganha força. É quando a gente entende que não é nada, que a gente é fraco,
que a gente vê a força de Deus agindo. E isso é maravilhoso, isso é poderoso, irmãos. Isso é lindo, isso é consolo. Esse é o consolo de Deus. Não é uma mãozinha na cabeça, um tapinha no ombro. É sermos participantes da tribulação, para sermos também participantes do consolo. Amém? Essa é a mensagem que eu trouxe aos irmãos. Para fechar, eu vou trazer um trechinho de Isaías 40, porque é o texto que a gente leu, acho que ontem ou anteontem, na sequência de leitura. É um texto que acho que muitos de nós conhecemos. Isaías 40 diz assim: consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou a sua iniquidade, recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos e as escarpas serão niveladas. E a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão. Amém? Aqui o profeta está recebendo a palavra do Senhor, falando: consolem, consolem, porque o tempo de tribulação ficou para trás. E todos serão consolados, porque todos verão a glória do Senhor que será revelada. E juntos todos verão. Não é um, não é dois, é juntos veremos a glória do Senhor. Amém? Amém. Louve a Deus. Agora, é assim que vocês louvam a Deus? Louvem a Deus, irmãos. Se mova. Você que passou por tribulação, se alegre na tribulação. Amém?